assim, se as organizações estão sempre atravessando mudanças, se elas estão sempre num momento de mudança, um momento de movimento, teoricamente seria para aplicar todo o tempo. Mas, na verdade, isso não fica, assim, não é praticável, não é factível muitas vezes. Então, ainda que esse seja o ideal, o que a gente deve fazer é aplicar a nossa gestão de câmbio quando esse processo de mudança que está atravessando, que está atingindo a organização, tem um impacto significativo no nível de engajamento das pessoas. Assim, essa é uma resposta, mas ela não é completa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não exploram o que é engajamento. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: se a mudança pela qual a organização está passando tem um impacto que é significativo para esse nível de engajamento, deve-se fazer uma gestão de câmbio. Agora, o que é o engajamento? O engajamento, ele é um aporte emocional e racional ao mesmo tempo, em que cada profissional tem com o seu espaço de trabalho. Então, assim, eu digo essas coisas por quê? Porque numa realização de trabalho num determinado espaço, sou eu com meus sentimentos, a relação que eu tenho com a tarefa a ser realizada e a relação com os demais que estão envolvidos nisso. Então, por isso, eu falo desses dois componentes. Se tanto o componente emocional quanto o racional são afetados nesse conjunto de relações, isso afeta o meu desempenho. Então, isso é um risco para a organização e, por isso, deve ser tratado mais seriamente essa gestão de câmbio. Se há um impacto significativo no nível de engajamento que um profissional tem com o seu espaço de trabalho. O risco de não fazer, quer dizer, esse risco vai ficar quase que não identificado para as pessoas, para os profissionais, para os líderes organizacionais que não veem uma relação entre engajamento e performance. Se eles não percebem essa relação, que o meu desempenho está atrelado ao meu nível de engajamento, eles não vão cuidar desse risco. Então, o risco de não fazer é essa falta de visão. E aí ele vai implicar para a organização numa queda de performance muito significativa. Por quê? O que é o meu desempenho, né? A minha performance? O meu desempenho, a minha performance, ele é uma função do meu empenho, do meu conhecimento, né, o meu nível de capacitação e também de um padrão de desempenho. Então, quando eu falo, por exemplo, do meu nível de capacitação, é o que eu sei fazer. Quando eu falo do meu nível de empenho, é a minha vontade em fazer aquilo, o meu querer, né? E quando eu falo do meu padrão de desempenho, é esse contexto no qual eu estou. Então, se eu tenho uma relação dúbia ou ambígua ou fraca com o meu espaço de trabalho, isso já vai enfraquecer a maneira pela qual eu desenvolvo o desempenho que eu preciso. Se eu até sei fazer as coisas, mas não tenho essa vontade, isso afeta também, né? E se eu até tenho a capacidade para fazer, mas não me sinto motivado para aquilo, isso vai afetar também. Então, se sem essa relação que o engajamento está totalmente correlacionado com o meu resultado, o meu desempenho, isso é um risco para a organização, né? Então é importante em que os líderes organizacionais, as organizações como um todo, percebam como isso se relaciona, né? Não tratar dessa mudança que impacta o engajamento vai ter como risco uma queda de performance. Bom, assim, eu vou dizer que não há uma maneira única para fazer uma gestão de câmbio, não é propriamente uma receita, mas há dois pontos que eu considero fundamentais como se fossem pré-requisitos para qualquer situação, né? A primeira delas é perceber, pela mudança que está sendo gerada, todas as implicações que ela acarreta, todas as implicações que ela tem.
esse nível de visão é fundamental, porque se eu não perceber outras dimensões que estão sendo impactadas, eu não vou tratá-las, eu não vou gerenciá-las, né? E isso vai ter um impacto negativo para a organização. Então, o primeiro pré-requisito é perceber que esse movimento no qual a gente está criando, gerenciando, que implicações ele acarreta. Eu tenho que conhecer todo o tabuleiro desse jogo. Quais as implicações que essa mudança traz? Porque aí eu vou identificar esses pontos que estão sendo atingidos e tratá-los. Então, esse é um pré-requisito fundamental. O segundo é conhecer o contexto no qual a gente vai atuar, né? Então, por exemplo, uma questão fundamental em processos de mudança, que são as ações de comunicação, né? Quantas vezes elas erram não pelo conteúdo da comunicação, mas por você não perceber que às vezes é um espaço em que ele tem mais oralidade do que propriamente instrumentos específicos. Um instrumento que funciona, um canal de comunicação que funciona muito bem para uma organização não tem a mesma repercussão para o outro, né? Como é que é o nível de difusão de informações na organização? Então, tentar pegar um padrão para isso e rebatê-lo para diferentes projetos dá errado. Então, por isso eu falo dessa preocupação em conhecer o contexto. Então, acho que esses são dois requisitos e aí, então, com formas diferentes de gerenciar. Mas sem esses dois, sem perceber as implicações que um processo de mudança acarreta e sem entender o contexto, não vai ser efetivo, não vai ser exitoso.